Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu me chamo Lucas De Luca e sou o publisher da editora Flive e eu tenho alguns livros publicados. Hoje eu vou falar com vocês sobre a verdade sobre as editoras pequenas e por que os autores não conseguem ficar famosos quando publicam em editoras pequenas. Na verdade não é bem isso, mas assim com certeza eu vou chamar a tua atenção pra você ver esse vídeo, né? Então assim, esse assunto aqui, ele é pra pegar editoras pagas ou tradicionais, ou mais ou menos, tipo a Flive mesmo, né? Que tem a Voe, que é pra ser de graça, mas se você não for bem na pré-venda você tem que comprar livro ou pagar o acordo, então tipo não é de graça, sabe? Eu sempre falo isso pra galera, ó, a Voe é pra ser de graça. Não é difícil bater a meta. Só que tem gente que não bate, e aí não sai de graça. Então tem que ficar atento nessas paradas também. Mas aqui a gente vai falar sobre editoras, independente do que for, que não são aquelas enormes, sabe? Tipo Record e tal. Não é essa galera, não é intrínseca. Eu tô falando aqui de Coerência, tô falando aqui de School, tô falando aqui de Flive, mas que principalmente também vendem livros, que não vendem só editoria. Então, tipo, tu vai falar, pô, a Viseu. Cara, a Viseu, eu não sei quase nada sobre a Viseu, mas eu não vejo os caras vendendo muito livro. Eu vejo eles com muita propaganda mesmo, focada em conseguir autores para publicar lá dentro e não de vender o livro que está lá publicado para o mercado. Então eu não sei se é o caso deles, saca? Mas alguns exemplos. Então, se a editora que você está pensando em publicar ou já está publicado, ela tem esse padrão de ela vende livros para fora e ela tem escritores brasileiros, amadores, iniciantes ali que normalmente pagam para publicar, é sobre essa galera que a gente vai falar hoje. Então o primeiro ponto que você tem que se ligar, assim, que é verdade mesmo e que muita gente vai tentar esconder de você, é que quem vai vender os primeiros exemplares do teu livro que vai ser publicado é você, é o autor. Cara, a editora, ela não tem poder nenhum de vender o teu livro se você é um autor amador, iniciante, que ninguém sabe quem você é e o teu livro nem publicado tá ainda, tá em pré-venda ou saiu agora, mas ninguém leu. Cara, a editora não consegue convencer as pessoas a comprar o teu livro. Quem vai convencer as pessoas a lerem o seu livro, normalmente é alguém que elas confiam. Então pode ser uma pessoa próxima que já leu o teu livro, ou às vezes pode ser um influenciador. É para isso que se usa parceria, influenciador, booktuber e tal. Então quando a editora ela vai publicar o seu livro, você é um iniciante, amador, que pagou para ser publicado, a editora não vai mandar o teu livro para influenciadores naquele primeiro momento. Tipo, depende qual, né? A Flive, depois que o teu livro publicou, a gente manda para influenciador, logo de cara. Mas aí você já vendeu alguns, já passou pela pré-venda, então já tem um primeiro momento. Então assim, o primeiro momento, os primeiros exemplares é contigo. E se você não conseguir vender esses exemplares, você vai cair no grupinho do limbo. E o grupinho do limbo já começa a ficar um pouco mais complicado. E aqui vem a primeira grande verdade por trás dessas editoras e como que funciona esse negócio, que é a editora, ela vai pegar os autores que já estão melhores, já estão melhor desenvolvidos. Ela não vai pegar o cara do zero que não consegue vender nenhum exemplar para criar. Esse cara, ele vai cada vez ir afundando mais até um ponto onde ele vai ficar puto porque a editora não divulga o livro dele, ele também não divulga o livro dele, nada acontece, o livro simplesmente não vende nenhum exemplar há meses. Tem uma galera que tá nesse grupinho. Até na Flive tem galera que tá nesse grupinho. E aí depende muito de como a editora funciona, como que aquilo vai reagir, né? Tipo, a Flive a gente imprime livro de todo mundo. Então, a gente tem estoque de quase todos os livros que são publicados. Na verdade, a gente tem estoque de todos os livros que são publicados, mas se o autor ele acaba caindo nesse limbo, sabe? Aquele livro não vende há meses. A editora coloca ele em algumas ações que tem vários autores envolvidos e aquele autor não colabora, não participa, não faz nada. Cara, a gente faz uma promoção surreal para vender todos os exemplares desse autor, pra gente livrar de estoque e conseguir dar um passo pra frente, porque a gente percebe que esse escritor ele não tá ali pra gente, entendeu? Ele é um cara que infelizmente não sacou qual é a desse mercado e ele tem que procurar outro mercado. Então o primeiro fato é esse, cara, você vai ter que vender livro para que a editora te dê valor. Quando você entra, você tá junto de uma galera, uma cabeçada. Para você conseguir se destacar dessa cabeçada, você vai ter que conseguir pelo menos vender um pouquinho de livro aí no começo. E aí tem um grande problema na opinião de uma galera e que também é solução na opinião de outros que são um pouco mais entendidos, mas que na real é meio complicado, tá? Que quando você pega qualquer editora brasileira, literalmente qualquer, você sabe que ele tem livro pra caramba sendo publicado lá. Aqui você pode falar sobre qualquer editora dessas. A Flive, ela publica no mínimo 5 livros por mês. A Coerência, não sei quantos que publica, mas também publica bastante. A School deve estar com bastante também. Aí você fala, porra, essas editoras aí, elas têm um monte de livro publicado, não divulgam nada, não vendem nada. Não é mais inteligente
publicar um livro só por mês e focar para divulgar aquele livro e tal? Não é, porque eu já expliquei. Para você publicar um autor iniciante, amador, que ninguém conhece, é muito mais interessante você ter uma quantidade grande e conseguir tirar o joio do trigo do que você publicar um cara, focar grana em cima desse cara e daqui a pouco ele vira as costas pra ti e vai pra intrínseca, entendeu? Porque você é uma editora minúscula e você investe no cara, ele cresce descomunalmente porque ele é muito bom, ou não vai dar em nada e você queimou dinheiro, não faz sentido nenhum. E essas editoras pequenas, elas sobrevivem de autores, principalmente no começo, né? Então se você tem 20 autores, desses 20 autores, 2 eles são bons, esses 18 conseguiram financiar a procura por esses 2 caras, entendeu? Hoje a Voe ela funciona assim, a gente publica uns 5 autores por mês, mais ou menos. Cara, desses 5 autores, pode ser que os 5 sejam muito bons, pode ser que um seja muito bom, pode ser que 2 sejam muito bons. Só que esses 5 autores possibilitaram que a gente descobrisse esses 2, esse 1 ou esses 5. Saca? Porque a estrutura base da editora, para ela sobreviver, ela precisa dessa galera saindo, sendo publicada, sendo vendida, aquecendo o mercado para abrir o espaço para conseguir ter essa descoberta. Quando você descobre essa galera, aí é diferente, é outra parada e tal. Mas enfim, vai ter sempre uma galera sendo publicada e vai ter uma galera que não vai saber aproveitar bem as oportunidades e vai ficar no meio do caminho e não tem muito o que fazer, tá? Não tem muito o que fazer. Tem gente que nasceu para isso, tem gente que estuda e batalha por isso, e tem gente que só quer que as coisas caiam no colo, e essa galera infelizmente tem em todas as áreas e vai continuar fracassando, não vai ter o que fazer. E aí a gente entra num tópico que é meio polêmico também, mas eu sou da opinião que as pessoas elas têm que ser um pouco tipo água, elas têm que se adaptar conforme as coisas estão rolando. Se você for muito foda no que você faz, você consegue não se adaptar muito e consegue penetrar o mercado. Mas se você faz parte da maioria, cara, se você não se adaptar, você não vai conseguir evoluir. E hoje o escritor, ele tem que ser um showman. Ele tem que ir para rede social, ele tem que ir para evento, ele tem que falar com o leitor, falar com o influenciador, ele tem que criar um podcast, um canal no YouTube, ter uma rede social que funciona, falar com as pessoas, ser carismático, ser interessante. Esse cara é o cara que funciona hoje em dia como escritor numa editora desse porte, saca? Porque ele consegue aproveitar bem a mídia que é gerada em cima do livro dele. Na Flive hoje, por exemplo, tá? A gente faz promoção praticamente todos os meses. Essas promoções que são todos os meses, elas têm vários autores envolvidos. Cara, a gente joga a bola pra cima. Se o autor quiser, ele corta. Se ele não quiser, cara, beleza, tranquilo, entendeu? E todo mês a gente tem várias decepções e várias alegrias com esses autores. E aí a galera vai meio que subindo numa hierarquia imaginária. A gente não tem tipo uma planilha ou alguma tabelinha ou algo assim. Mas eu sei os caras que mais interagem, aquelas pessoas que mais participam. Por exemplo, agora já deve estar anunciado, ou já é público, né? Que a Nia França ela é a nossa primeira autora tradicional da Flive. Por quê, cara? Porque a Nia, ela trabalha mídia pra caramba. Toda bola que a gente joga pra ela, ela corta. E ela vende livro todo mês por causa disso. É uma quantidade surreal, aí é uma questão de contrato, né? Uma questão de números e tal. Mas o importante é, a editora ela pode contar com aquele autor. A gente sabe que se a gente fizer uma campanha envolvendo ele, se botar ele de influenciador, se gastar dinheiro com ele, ele não vai ficar só parado olhando as coisas acontecer. Então, hoje em dia, o bom escritor de uma editora de médio porte e pequeno porte, desse estilo que eu já expliquei pra vocês, ele é um showman e não só um escritor. E tem aquela parada, né? Outro dia teve um doido que queria me vender não, né? Ele queria que eu publicasse um livro sobre... Como é que é, mano? Era incesto e pedofilia ao mesmo tempo. Era surreal, assim, era surreal. Era um livro de incesto entre 2 irmãos e um deles era uma criança de tipo 3 anos de idade, 5 anos de idade. Era surreal, era surreal. Eu fiquei em choque quando eu vi o livro do cara. E eu falei pra ele, cara, não vai rolar, não tem como e tal. E ele pediu, tá, mas como é que funciona a tua editora? Antes de eu saber qual era o livro, né? Aí eu expliquei pra ele e ele falou, eu acho que isso é arcaico, é antigo, não funciona mais. Hoje em dia a gente tem plataformas tipo a Wiclap. Aí eu fiquei tipo, caralho, o cara não faz ideia o que ele tá falando. Que é essa galera que vai ficar triste com isso. Pô, eu sou escritor, eu quero escrever um texto foda, as pessoas me lerem, e isso tem que ser motivo suficiente pra uma editora me publicar. Cara, vai pra Intrínseca então, vai lá bater na porta dos caras e ver se eles estão afim de te publicar. Eles estão afim de publicar o Thiago Nigro.
o primo rico que vende milhões e tá milionário aí vendendo um livro de educação financeira. Esse é o cara que eles querem publicar, tanto na ficção quanto na não ficção. Eles querem publicar o doidão lá de fora porque eles sabem que o livro lá de fora já funcionou, é mais fácil de lidar. Publicam aqui no Brasil, injetam grana e quase certo que vai dar certo, entendeu? Então você quer realmente seguir essa vibe arcaica de verdade, de ficar batendo na tecla de a minha escrita é boa, a minha escrita é foda e só por isso eu vou ter sucesso? Vai na fé, meu querido. Porra, vai na fé. Vai na fé e fracassa lindamente. Porque não funciona, velho. Não funciona. E principalmente se você for um desses caras nojentos que escrevem esse tipo de livro. Que era um livro hot, tá? Era um livro hot de pedofilia e incesto. E o maluco ainda reclamou que a minha editora era arcaica e preferia o Iclep. O Iclep, pra quem não conhece, não é uma editora. Eles são só um serviço que imprime livros sob demanda. Parafuso das ideias, o maluco achar que é o Iclep vai publicar o livro dele, né? Mas enfim, aí tem de tudo. Então se você ficar triste com isso, você acha que é foda, assim, não é o ideal realmente. Se você é pintor e você tem que ser showman hoje em dia, também eu não acho que é o ideal. Mas é como as coisas evoluíram e a competição tá muito acirrada, então ou você se adapta, ou você muda de meio, ou você é surrealmente bom. Bom, eu com certeza tem algumas pessoas que vão ficar pistolaças com algumas coisas, indignadas como as editoras de pequeno e médio porte trabalham, e eu concordo com vocês que não é o ideal, não é a coisa mais legal do mundo, só que sem dúvida nenhuma é como funciona. Se 20 pessoas querem publicar e os livros são bem escritos, se publica os 20, só que desses caras só vão vingar aqueles que são showman ou showgirl, eu não sei se tem um termo pra isso, né? Eu acho meio foda, showman pros dois, eu acho meio sexista, mas vocês entenderam, né? Eu acho meio foda, eu acho, mas se você discorda, se você acha que isso é foda e acha que tem um jeito melhor de fazer, é só ir lá no Instagram, cara, faz um story falando sobre, sabe, escreve ou fala sobre no teu Instagram, nos teus stories, me marca, que é @lucas2vezes, que eu vou lá e eu vou conversar contigo, vou trocar uma ideia, quem sabe a gente até grava um vídeo junto, um podcast junto, pra gente debater isso e gerar uma opinião mais legal. E claro, lembra de se inscrever, tem livro todo dia aqui no canal e deixa o seu like para que as pessoas saibam que esse vídeo existe e que cheguem mais pessoas pra gente debater sobre isso mais vezes. Um beijo no coração de quem quiser e crie!